A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Gleuson, faço parte da equipe técnica do Bahia Produtiva da cooperativa, na Coca-Suba, e hoje nós estamos aqui na propriedade do seu Rosalvo, para cultivo da mandioca, né? E outra, o principal, que é a Sergipe, ela está sendo deixada por conta de algumas pragas e doenças, né? Mas eu vou deixar esse tema para nosso colaborador falar um pouco, que é sobre a questão das variedades que mais se destacam aqui no município, né? E na comunidade de Jatobá. Em primeiro lugar, bom dia, né? Como Deus já falou, eu me chamo Bruno. A gente está aqui na propriedade do seu Rosário, que gentilmente cedeu, né, para a gente estar fazendo essa gravação. E o que a gente pode observar, né, como o Deus já falou, a variedade Sergipe, que realmente durante mais de 20 anos foi a variedade principal e mais cultivada aqui na nossa região. Ela está sendo deixada de lado justamente por problemas fitossanitários, já que ela vem enfrentando problemas de pragas, problemas de doenças, a diminuição da produção, questão de estange, né? Então está sendo muito prejudicial justamente por esse longo tempo, já que os produtores vêm introduzindo essa variedade e ocorrendo esse tipo de problema, né? Mas existem algumas alternativas, e uma delas é uma variedade tradicional aqui também, que é a variedade, né, que é a Pratinão, e outras variedades melhoradas, que são derivadas, né, da Embrapa, que estão sendo também produzidas por esses produtores aqui na região, que a gente vai estar observando algumas, tanto as tradicionais assim como algumas melhoradas. Eu ia passar ali para o nossa terra também, para ele dar uma salva ali para o nosso trabalho. Ele pode até informar também se tem algum relato de algum produtor que já teve algum resultado dessas variedades que estão sendo inseridas aqui na comunidade, né? Vou passar para ele. Primeiro, bom dia a todos. E como o Gleuson mesmo falou aqui, eu trabalho como ACR aqui. Eu vejo muito, eu como agricultor também sei da variedade. A Sergipe já vem há um longo tempo, no caso, vem com muitas doenças. O pessoal aqui, acho que em geral, a maioria, uns 70% estão trocando ela no caso, que muitos não têm condição mais dela. E a Poti Branca e Platinum, acho que os principais que vêm sendo usadas aqui nessa questão. Muito usada também tá vindo, tem essa Poti Branca, no caso, ela chegou há pouco tempo, a Platinum já vinha sendo usada há mais um pouco de tempo, mas elas aqui são bem adequadas para o nosso terreno. Aí, como o Bruno e Gleus falou, a Sergipe aqui mais está precando aqui, mas sempre foi a variedade melhor nossa aqui. Mas por causa, igual o Bruno falou, não vem sendo feito um manejo sanitário e tudo. Aí o pessoal vem pegando as mudas e do mesmo jeito que vem com as mudas não faz um tratamento. As mudas doentes vão plantando de novo, plantando. Aí nesse caso é por isso que está tendo esse problema aqui. Salientamos que também, né, a gente tem observado através das análises que os produtores já têm feito, é necessário também não somente melhorar as variedades, mas é necessário também se preocupar com a parte de solo, né? Até porque foi apresentado grandes índices de acidez, né? E os produtores precisam se preocupar para que corrijam o solo
principalmente a parte de fósforo com um nível muito inferior e a parte de potássio também. E isso, de certa forma, vai melhorar com a introdução de novas variedades e o preparo do solo sendo feito, a correção e a fosfatagem, vai, de certa forma, melhorar essa produtividade dos agricultores, né? Também sendo trabalhado posteriormente esse material, né, sendo feita a seleção do que vai ser plantado, qual parte da maniva que vai ser cultivada, qual o tamanho da maniva, o miolo dessa maniva que a gente vai utilizar para o plantio. Isso vai proporcionar uma qualidade na produção, né? Se é necessário fazer um trabalho de mobilização dos agricultores, porque muitos são a primeira vez que vão ser feita essa atividade de correção de solo. Muitos nunca praticaram essa prática, né? E isso é uma coisa nova para esses agricultores. Então, por isso requer, né, a gente fazer um trabalho de insistência, persistência, para que eles mudem a forma de trabalhar, né? Não adianta a gente trabalhar a questão do tamanho da maniva, seleção do material para plantar, ou introduzindo outras variedades, sendo que também o agricultor ele não procura melhorar a fertilidade do solo. São terras que praticamente passam de pai para avó, para filho, bisneto, né? E sem uma condição de reposição de nutrientes. Então isso, de certa forma, eu acredito que essas variedades que são cultivadas hoje, elas são guerreiras, né, em termos de produção, né? Mas um ponto essencial é a correção do solo, né? E torcer que os anos se normalizem em termos climáticos, de chuva, né? Na data certa, no período certo. Isso vai fazer com que as variedades produzam. Então, nesse momento, nós vamos passar aqui para Bruno, para ele demonstrar as variedades que são cultivadas aqui e a gente identificar na área de plantio do senhor Rosalvo quais são essas variedades que a gente cultiva. A gente vai estar aqui caminhando um pouco, né? Para a gente estar observando as variedades que pra gente. Lembrando que o ideal seria que essas variedades estivessem destinadas a cada área e não assim como a gente vai observar misturada, mas não tem problema. E que, como já foi dito, né, a pratinão ela é uma variedade tradicional aqui, ela já vem sendo cultivada juntamente com a Sergipe durante vários anos. A Sergipe, como já foi salientado, já foi destacado, infelizmente é a variedade mais produtiva, porque é uma variedade que ela consegue produzir bem durante todo o ano. Ao contrário de outras variedades, inclusive a pratinão, que ela tem aquele período, né? Essa aqui é a pratinão. Ela hoje atualmente é uma das variedades mais plantadas, porque o grande destaque dela, por ela ser tão plantada, é a questão da produtividade, né? Questão de amido, principalmente no período dos meses que vão, né, de fevereiro a julho, que é os meses mais secos, que é o maior consumo, maior produção de amido, de fotoassimilados pela planta. A pratinão, ela é uma variedade, como já foi, produtiva, de casca. A gente não... Seu Rosalvo não está aqui para autorizar a gente arrancar, mas é uma variedade de raiz de cor mais clara. Isso ajuda também na produção de farinha, uma farinha mais clara, já que a sua casca tem esse tipo de coloração. Dá uma qualidade na farinha melhor, né? Dá uma qualidade, tanto na qualidade da farinha quanto visualmente também. E uma variedade, a gente vai agora demonstrar uma variedade que ela já é uma variedade melhorada, a BRS Potibranca. Essa variedade ela foi feito trabalhos, né, junto com a Universidade do Sudeste da Bahia, pela UESB. Foram feitos testes em locais diferentes, durante épocas diferentes, para que depois fosse recomendada para esses produtores. Após esses testes, observou-se que a outra não está presente, que foi a verdinha. Foram duas variedades recomendadas aqui para a nossa região, que foi a BRS verdinha e a BRS Potibranca. Essa aqui é a BRS Potibranca. Plantio de da Potibranca, plantar separado da Sergipe,
separado. Por que que a gente orienta isso? Porque vai ser possível fazer uma medição do peso dessas variedades produzindo e a gente saber que, de certa forma, qual a produtividade em relação de cada uma delas separadamente, né? Isso é importante a gente avaliar e até fazer um balancete por área de produção e a gente pesar essa mandioca para a gente saber qual é que está sendo vantajosa, né? E nessas condições de solo que a gente está tendo, qual que está sendo mais vantajosa para o produtor cultivar. É importante, é um detalhe até para a gente fazer isso. No período de plantio, a gente orientar o produtor nesse sentido, a estar trabalhando o espaçamento da cultura, que a gente ainda é um gargalo, né? O produtor ele ainda não se conscientizou nesse sentido. E a questão também cultural, que a gente precisa orientar. É a questão do espaçamento e a questão de você separar as áreas de produção por variedades, né? Isso é uma orientação que a gente precisa passar para eles. Mas vamos continuar aqui. Ressaltando isso que Greus falou, é muito importante realmente, porque quando você tem essa mistura, acaba camuflando né, um pouco, você não consegue observar de fato qual variedade está sendo mais produtiva, questão de doença, às vezes uma variedade como é o caso assim, está sendo mais atacada, mas quando você tem esse número grande de variedades juntas, que não tem uma separação definida, você acaba não tendo essa ideia de qual variedade está sendo mais ou não produtiva, está sofrendo ou menos com algum tipo de ataque de praga. Agora, de doença. A gente está vendo aqui o ácaro, ele está atacando a pote branca e está atacando a platinão. Né? A platinão, pelo jeito, ela tem uma resistência melhor em termos de ácaro. Né? Já a pote branca, nós temos aqui ó, um ataque de ácaro mais severo, né? Mas a pote branca, nesse sentido, ela seria uma variedade mais recomendada para o produtor, se ele tem um ataque severo, como a gente tem aqui, né? Ela tem uma resistência melhor. É um processo, né? O ácaro destrói a brotação inicial da planta, mas que não é tanto levado em consideração, porque a própria chuva faz o controle desse inseto, né? A própria gota d'água se encarrega de lavar geralmente o olho, né? Mas é uma prática que poderia simplesmente fazer o controle desses animais, desse inseto, né? Se o produtor tivesse um espaçamento adequado, que a gente tivesse um controle mais efetivo, poderia fazer um controle desse problema na mandioca. Principalmente as mandiocas de mesa são bastante atacadas pelo ácaro, né? E aí quando o produtor mistura, tem variedades que uma pode trazer a doença para outra, o inseto para outra, porque ela é mais susceptível ao ataque do ácaro. Já no outro caso, ela já não tem uma tolerância boa, né? Então ela conseguiria tolerar e aí até a gente conseguir tirar o inseto das áreas, caso fosse plantado separado. Isso é realmente importante, lembrando que felizmente, né, que a mandioca, apesar dela ter uma perda de produção, mas ela consegue recuperar as folhas. Isso mostra a resistência, né, dessa cultura na nossa região. E uma verdade, a gente vai andando aqui mais um pouco para ver se a gente consegue observar mais algum tipo aqui de variedade. O já destacou que a questão do espaçamento é fundamental. Aqui é a cacau. Gleuce já no outro vídeo já destacou para deixar separado, né, Gleuce? Você falou aí que às vezes uma pessoa que não conhece, manda, ela vai arrancar um cacau lá, a pessoa vai arrancar uma pratinão, né? Mas essa aqui é a mandioca de mesa. É a mais tradicional, a mais cultivada. Também muito conhecida, bem característica. De longe, quem conhece de longe já visualiza ela, porque pela coloração, né, do caule, ela é bastante visível, é um caule bonito, chama
chama bastante atenção. Destacar também, né, quando a gente pensa em raiz, em mandioca de mesa, a gente tem que destacar algumas características, que é justamente a questão de o teor de ácido cianídrico tem que ser abaixo, né, de 100 ppm. Questão para a mulher que vai cozinhar, tem que ser rápido. O descascamento dele tem que ser um descascamento fácil, então não conter fibras. Então tudo isso são destaque, né, para as variedades de mesas que facilite, né, a aceitação. Aqui na nossa região, geralmente a cor da polpa geralmente são brancas, mas a gente está observando que há uma introdução, né, de novas variedades de polpa amarela. O pessoal está nessa questão de aceitação. E quando a gente pensa em variedades bravas, além da questão do amido, a gente vai levar em consideração também a questão de produção, o número de raízes por pés, a questão a resistência a pragas e doenças, questão de produção do próprio amido, que ela vai estar presente, né, durante o longo do tempo. O plantio acaba ocorrendo sucessivo, né, durante vários anos. Então isso, apesar de tudo isso, a gente vê que numa roça aqui a gente consegue ver um stand relativamente bom, apesar de algumas falhas, e com plantas vigorosas, que é o caso da Platinão, que ela se destaca por raízes maiores. Então são fatores que refletem a importância da cultura da mandioca aqui na nossa região. Pois bem, pessoal, conforme o nosso colega Bruno, colaborador, nos colocou aqui, tem muitas informações pertinentes a serem adotadas na comunidade para serem repassadas aos agricultores. Nesse momento, nós estamos num período agrícola de plena safra. Eu acredito que esse ano vai ser um ano que a gente vai evoluir bastante no próximo plantio da cultura da mandioca, onde nós chegaremos mais próximos dos agricultores para a gente orientar de fato essas recomendações técnicas. Aqui, inclusive, esse trabalho de orientação sobre as variedades cultivadas, né, vai ser imprescindível estar repassando para eles quais as variedades que mais produzem. Eu acredito que os agricultores já devem estar por dentro dessa parte, mas pode-se até fazer um teste nesse sentido, né, avaliar em uma pequena área a quantidade de plantas e sim você fazer o peso dessa cultura, e aí a gente avaliar quais as variedades que mais têm produtividade por planta plantada, né? Outra coisa que assim, aqui a gente vê os outros problemas que a gente tem é o processo erosivo dentro da própria área. Você vê que é uma área bastante plana, né? E aqui a gente pode observar que a cultura, né, ela foi lavada e as raízes estão descobertas, né, pela água que foi lavada a terra, né? Então é um processo erosivo que a gente precisa orientar outras práticas para os agricultores. No mais, esse vídeo a gente agradece a presença dos meninos, né, que aqui são colaboradores nossos dentro aqui da comunidade. Sempre que a gente vem, a gente tem o apoio deles, né, e da associação como um todo, né, os agricultores sempre bem receptivos, inclusive bastante assim, motivados, né, e ansiosos para que as estruturas do plano aconteçam, né? E a gente tem essa expectativa nesse momento, até porque isso vai contribuir com um alicerce de como nós iremos fazer essa mudança no campo, né, com o aporte da estrutura do plano. E aí a gente agradece mais essa atividade de hoje e, enfim, né, que a gente possa essas informações chegarem aos nossos agricultores, principalmente daqui da comunidade de Jatobá, da comunidade de Lagoa do Canto, que também é dentro do mesmo município, tem os mesmos problemas da cultura da mandioca, né? E essas informações cheguem aos agricultores que cultivam o cultivo da mandioca. Vou passar para eles aqui para fazer as considerações. A gente gostaria de agradecer, Gleus, você, a Elza, por essa visita. Você já
há algum tempo já vem dando assistência, já vem contribuindo bastante para a melhoria da nossa situação. A gente viu que não é fácil, há muito a ser melhorado, e a intenção justamente desse projeto Bahia Produtiva é oferecer a esses agricultores uma oportunidade de mudança, e é isso que a gente pretende fazer aqui, e é isso que está sendo feito. A dificuldade com a cultura da mandioca ela é grande, é um monocultivo. A gente pretende fazer essa diversificação, aumentar, tornar um policultivo, a gente para não se tornar dependente apenas de uma cultura. Nós somos aqui produtores, somos agricultores familiares. Essa é a nossa missão, é de alimentar a população, alimentar a nossa região. Então gostaria de agradecer novamente a visita e estamos sempre à disposição, disponíveis, atentos a todas as suas orientações que são passadas aqui e pôr em prática. O mais importante é a gente não apenas ouvir e entrar pelo ouvido, sair pelo outro, mas pôr em prática. É isso que a gente pretende, e juntamente com o projeto Bahia Produtiva é isso que a gente planeja. Já estamos fazendo e vamos fazer ainda muito mais, com fé em Deus. Queria agradecer a Gleison, Elza, agradecer em geral, né, que desde que eu entrei no projeto, como a CERES vem dando assistência técnica para mim, e até os produtores mesmo. Acho que depois da assistência técnica, o manejo da mandiocultura aqui, o pessoal já mudou bastante. Vai martelando de pouco a pouco, mas o pessoal vai mudando bastante. Aí aqui com o projeto da Reniva vai ser muito bom para o pessoal. O pessoal vai ter uma oportunidade de ter manivas boas. No caso, vai ter o projeto, vai vir manivas curadas, no caso, sem esses problemas essas doenças aqui. Vamos fazer o manejo certo para continuar elas assim, para não ter multiplicar do jeito certo.